Olá, povo de Deus, boa noite, bom dia, boa tarde, boa qualquer hora, boa madrugada para você. Como é que você está? Tudo bem? Hoje é dia 22 de janeiro, pois já estamos no meio de janeiro de 2024 aqui. Quem vos fala é o irmão Flávio, tá certo? Papo raiz, papo de crente, conservador. Se você chegou aqui curioso, querendo saber mais sobre como é as diretrizes desse canal, né? Quem é o irmão Flávio? Já sirvo a Deus há mais de 20 anos, né? Busco ser crente todos os dias, não é fácil, é muito difícil, né? Requer muito sacrifício, mas é muito bom estar na presença de Deus, na esperança de um dia estar com Ele eternamente, não é? Muito bem, se você chegou aqui, fica aí conosco, dá o seu like se você gostar, compartilha, segue, né? Se inscreve, nos ajude a aumentar o número de seguidores desse canal, compartilha aqui com seus amigos. Se você gosta de um assunto bíblico, né, enraizado ali nos firmamentos, nos fundamentos da palavra de Deus, você chegou no lugar certo, tá certo? Aqui é um papo reto, o objetivo aqui é a palavra de Deus e deixar logo tudo bem claro, tá certo? Então fica aí conosco. Hoje eu quero tratar sobre pastores, ovelhas e lobos. Há 3 tipos de pessoas no meio do rebanho de Deus. Há pastores, há ovelhas e lobos. Eu trouxe aqui algumas referências bíblicas. Nós iremos ler aqui o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, não é? Capítulo 7, versículo 15 e 23, mas eu quero ler aqui só o versículo 15. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, não é? Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Pois é. Existe o perfil, com base na Bíblia Sagrada, do lobo e do pastor e de ovelha. Pois é fácil de identificar. Todos eles você identifica pelos frutos. Olha só, vamos continuar aqui lendo. Vamos começar aqui pelo pastor. Vamos começar logo pelo pastor. O que é que o pastor, a figura de um pastor, nós temos uma figura bem interessante lá no Antigo Testamento. Um homem chamado Jacó. Pois é, Jacó. Jacó, um dos patriarcas do Antigo Testamento, não é? Ele teve uma desavença com Labão, seu sogro, e na ocasião a Bíblia relata como é o ofício de um pastor, propriamente dito, do Antigo Testamento, né? Da Antiga Aliança. Eu quero ler com você em Gênesis capítulo 31, o versículo 38, que diz o seguinte: estes 20 anos eu estive contigo, ele conversando com Labão, né? Teve um problema sério, depois você lê capítulo 31. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Versículo 39. Não te trouxe eu despedaçado, eu pagava o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias, né? Eu requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor,
e de noite a geada. E o meu sono fugiu dos meus olhos. Que homem zeloso pelas ovelhas, não é? Então você lembra lá em João capítulo 10, quando Jesus dizia assim, né? Eu sou o bom pastor, né? Então Jesus no Novo Testamento, ele configura, ele traz para nós o perfil perfeito do bom pastor. Porque o pastor, verdadeiramente, é aquele que se esforça, né? Ele se doa, ele se gasta pela ovelha. Lembra da ovelha que Jesus usou essa parábola, né? Deixava todas elas juntas num lugar para ir buscar uma, não é? Então, isso entende-se que o pastor chega até o ponto de perder a sua vida por amor a uma ovelha. Nós lembramos também do salmista, né? O salmista Davi, lá no 23, Salmo 23, Davi escreveu, ele diz que Deus é o bom pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou nada me faltará. Então ele começa a discorrer explicando, né? Se ele passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará com ele, né? Exaltará ele no meio dos seus inimigos, o abençoará, levará ele até as águas tranquilas. Nós sabemos que as ovelhas, elas têm um nariz muito para dentro assim, não é? E elas têm dificuldade de beber água por si. É preciso que o pastor leve alguns ribeiros apropriados para elas não escorregarem e se afogarem, terem visto a sua lã ficarem encharcadas, né? Elas não têm caninos, elas não têm unhas, não é? Aquelas garras para, aquelas unhas, melhor dizendo, de defesa como um cão, né? Então elas precisam, elas não são tão inteligentes, então elas têm necessidade de um pastor. Mas o pastor, ele não abusa das ovelhas, né? O verdadeiro pastor, ele não abusa, pelo contrário, ele cuida das ovelhas. Vamos lá. Gálatas capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: admiro-me de... vamos adiantar aqui um pouco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Muito bem, vamos continuar aqui. Eu dei uma pausa para encontrar aqui o versículo que eu queria. O versículo 6 diz o seguinte, Paulo escrevendo na carta a Gálatas, capítulo 1: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho. O povo já estava se desviando, né? Então ele continua que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, né? Querendo perverter o evangelho de Cristo. Ele continua, mas ainda que nós ou um anjo do céu prega um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, né? Eu li aqui o versículo 9. Muito bem. Existe uma linha muito tênue entre alguns que oscilam, né, a sua fé em virtude das suas vulnerabilidades. Vou explicar aqui. Tem pessoas que estão passando por uma luta tão grande que ela fica muito vulnerável e aí ela fica sendo presa fácil dos lobos, dos falsos pastores. Às vezes eu ouço alguns pastores, pseudos pastores dizerem assim: se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado, né? O devorador vai chegar na sua casa se você não der o dízimo, se você não fizer isso. É a única forma de o devorador não chegar na sua casa se você der o dízimo, se você der as ofertas. Caso contrário, ele vai chegar na sua casa. Veja só, isso é um lobo. Eu considero um tipo de lobo, um devorador. Onde é que está escrito isso? Jesus é amor. Quando nós vamos doar algum valor para a igreja, é voluntário, é do seu coração. Veja a oferta da viúva, não é algo forçado, sabe? Eles trabalham a mente da pessoa.
é tridismo, é não sei o que mais, inventa um portal não sei de que, inventa uma série de coisas para poder tirar o pouco que você tem. E óbvio que algumas pessoas, por não estudar a Bíblia, por não buscar, é preguiça mesmo, sabe? É muito mais fácil seguir esses falsos profetas, esses falsos pastores que mentem descaradamente, que usam a palavra de Deus para, né, se beneficiar. Eu tenho um livro, na verdade um filme, é um filme que eu vi, o livro de Eli. É bem interessante o poder da Bíblia na mão errada, o que acontece, não é? Então é isso, muita gente usa a palavra de Deus, infelizmente, para subtrair o pouco que a pessoa tem, vendendo cura, vendendo salvação. Na verdade eles não falam nem de salvação, o que eles querem mesmo é tirar o pouco que você tem. Às vezes a gente olha para o semblante das pessoas ali cansada, fadigada, com sono, as pessoas simples, enquanto esses pseudos pastores, ternão, tudo, né, caro, relojão, cada reunião que eles fazem é um relógio diferente, cabelo bem arrumado, os dentes todos de porcelana, não é? E o povo lá, em pé o dia todo sofrendo. Por quê? Porque o povo não estuda a Bíblia, porque o povo não busca a Bíblia, né? Buscar o conhecimento é fundamental, e saber que Jesus cura, Jesus batiza, Jesus transforma, Ele converte, Ele reverte a situação, você orando, buscando Ele. Não é preciso que você dê para que Deus lhe dê algo, não. Deus é amor. Se você quer ajudar a obra, ajude a obra, mas não vá na onda desses falsos pastores, não. Que para você ser curado, que para você ser beneficiado, você é preciso disso ou daquilo, doar aquilo que você não tem. É preciso uma troca, uma negociação negativa. Não existe isso, não. Isso não é bíblico, então são falsos pastores, não é? Então, seja uma ovelha do rebanho de Deus. Mas na sua casa seja pastor. Na sua casa seja um pastor, tá certo? Olha só, Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 4. Deixa eu ver aqui. Uma mensagem que ele recebeu de Deus, capítulo 34, versículo 1, diz o seguinte: recebi esta mensagem da parte do Senhor. Homem mortal, profetiza contra os pastores, os líderes de Israel, e diz-lhe: esta é a palavra que o Senhor Deus vos dirige. Ai dos pastores que se nutrem bem eles próprios e não os seus rebanhos. Olha só. Não são os pastores que devem alimentar as ovelhas? Mas vocês comem do melhor comida, vestem-se com a melhor lã que há, matam as melhores ovelhas, mas não cuidam do rebanho. Não se preocupam com o que estava enfraquecida, não tratam daquela que está doente. Pois é, não cuidam da ferida, nem vão à procura dos que tinham extraviado e perdido. Você lembra quando eu li? E aí ele vai falando, né? Quando eu li sobre Gênesis 31, 38, 39, 40, como era o comportamento do verdadeiro pastor. Pois é. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, cuidado com esses falsos pastores. Vai estudar a Bíblia. Vá ler a palavra de Deus. Você quer uma cura? Ore a Deus, peça a Deus: Senhor, em nome de Jesus eu te peço, me cura. Não é? Quer ajudar a obra do Senhor? Ajude, mas não vá para a igreja, para essas igrejas lotadas, inchadas, eles estão inchadas, onde não prega a salvação da alma. Se amanhã ou depois te pedir a tua alma, como a Bíblia diz, o que tens para oferecer? Vai buscar esses homens, o profeta de Deus, o homem de Deus. Não existe homem de Deus, tá certo? Não existe, é servo do Senhor.
os homens de Deus do Antigo Testamento, servos de Deus, né? Os dons ministeriais, são pastores, são diáconos, são presbíteros, são evangelistas, que vivem sobre a bênção de Deus, quando Deus está nesse negócio. Fora isso, são pastores falsos, fraudulentos, mentirosos, usurpadores, tá certo? Usam de má fé, tira o pouco que você tem, é um tipo de indulgência. Vai estudar a Bíblia, eu recomendo a você, vai estudar a Bíblia, tá certo? Cura, Deus cura, mas não significa que Deus vai salvar. Quando eu me lembro de uma passagem bíblica, dos 10 leprosos, que Jesus curou todos os 10, mas só veio um agradecer. E Jesus disse, cadê os outros 9? Não eram 10? Porque só veio um. Vai, a tua fé te salvou. Aquele foi salvo. Mas os 9 que foram curados, pronto, foram curados. Mas não significa que foram salvos. Salvação é outra coisa. Tá bom, meu querido? Então, que Deus te abençoe, tá certo? Que Deus cuide da sua vida. E que busque a Deus, busque ser o pastor da sua casa, a coluna da sua casa verdadeiramente, e ovelha do rebanho de Deus, mas não seja lobo. Por incrível que pareça, dentro da igreja está cheio de lobo, devorador, tá certo? Conheço alguns que não falam com o irmão, abusam do irmão, ainda ficam com raiva do irmão, não falam. E outra coisa, eu conheço irmãos que além de ser ruim, mal, estar lá dentro da igreja como um joio, ainda participa da Santa Ceia. Diga aí. Esse já morreu, só faltou cair. Nem ele sabe que já morreu espiritualmente. Então a igreja está cheia de lobo, né? A igreja visível, mas a igreja invisível está cheia de ovelhas do rebanho de Deus. Que Deus te abençoe, que não seja lobo, mas seja ovelha e pastor, tá certo? Que Deus te abençoe. Deixa aí nos comentários o que é que você achou, dá uma dica, uma crítica, não importa, mas fala alguma coisa, vamos interagir, tá certo? Um abraço, que Deus te abençoe e te guarde, você e sua família.